Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade ao estudo dos pontos mais importantes dentro do conteúdo do princípio divino. Neste vídeo vamos entrar na palestra da queda do homem, que é o segundo capítulo do livro chamado Princípio Divino. Esta palestra também você pode encontrá-la na íntegra aqui no canal Palavra da Verdade, em duas versões, uma versão que é um pouco mais detalhada, aprofundada, e outra um pouco mais resumida. Lembrando que é muito importante primeiro você assistir todo o conteúdo do princípio da criação para poder entender melhor este assunto da queda do homem. Então, se você não tiver assistido ainda, eu recomendo você assistir primeiro o conteúdo do princípio da criação e só depois assistir esta parte da queda do homem. O tema deste vídeo será a raiz do pecado, onde vamos rever e relembrar os seguintes assuntos. Será que o fruto que causou a queda foi simbólico ou literal? E o que são as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal? Qual é a identidade da serpente? Como podemos saber que Adão e Eva caíram através do ato sexual ilícito? O que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E qual é a raiz do pecado que conduz à infelicidade? Então vamos ao primeiro tema. Será que o fruto que causou a queda foi simbólico ou literal? O que são as duas árvores? Como foi explicado na palestra completa da queda do homem, há várias razões porque o fruto não pode ser simplesmente um fruto literal. Primeiro, Deus não faria um fruto tão tentador e tão perigoso que pudesse causar a morte de seus filhos e não colocaria em um local de tão fácil acesso só por curiosidade se seus filhos o obedeceriam ou não. Também as palavras de Jesus em Mateus 15:11 deixam ainda mais claro que o que entra pela boca não contamina o homem, então algo comestível nunca iria causar a queda do homem. O pecado original que é transmitido através do fruto é passado de geração em geração, mas algo que se come não se transmite aos descendentes. Além disso, existe o fato que Adão e Eva não estavam passando fome, mesmo assim eles arriscaram as suas vidas por causa deste fruto. Então, por esses e outros pontos que podem ser vistos na palestra da queda do homem, percebemos que o fruto foi algo extraordinariamente estimulante e tão ardentemente desejado que nem o medo da morte os impediu de comer. Desta forma, entendemos então que o fruto não foi um fruto literal, mas foi algo simbólico. Também aprendemos do princípio divino que as duas árvores não eram árvores literais, mas estavam simbolizando Adão e Eva, que estavam no meio do jardim, que significa que eles eram o centro da criação de Deus. Uma vez reconhecendo que o fruto foi simbólico, outros elementos também podem ser simbólicos, como é o caso da serpente, causadora da queda. Qual é a identidade da serpente? Seria ela uma cobra literal ou também estava simbolizando algum outro ser? Nós vemos no princípio divino que a serpente vivia no mundo espiritual, que é um local onde apenas seres espirituais habitam. Então a serpente também tinha a habilidade de conversar com seres humanos e os dominou de modo a conduzi-los à queda. Nenhuma cobra tem a capacidade de conversar e a habilidade para poder dominar o ser humano. Algumas pessoas estudiosas podem até dizer que Deus ele é todo poderoso e ele pode fazer o que ele quiser. Mas nós também não podemos esquecer que, além de Deus ser todo poderoso, Deus também ele é absoluto e ele não precisa violar as leis da ciência e também as leis da natureza que ele mesmo estabeleceu no seu princípio da criação. Este ser causador da queda, ele morava no céu, podia conversar com o ser humano e conseguiu dominá-los. Então, naquele tempo da queda no Jardim do Éden, não existia nenhum outro ser com essas características a não ser um anjo. Sendo assim, nós concluímos que a serpente foi um termo simbólico que a Bíblia utilizou para se referir ao anjo. A razão por que a Bíblia utilizou o termo serpente é que as artimanhas que o anjo usou para levar Adão e Eva à queda são semelhantes com a maneira, com a forma que a serpente ataca e devora a sua presa. Quando estudamos o princípio divino, podemos perceber que a queda foi, na verdade, uma relação sexual ilícita que envolveu os primeiros antepassados humanos. Mas em qual parte da palestra da queda do homem isso fica ainda mais evidente? E como podemos ver uma referência bíblica para este assunto?
Em Gênesis 2:25 na Bíblia, diz que Adão e Eva, mesmo estando nus, não se envergonhavam de si e nem perante Deus. Mas logo após a queda, nós vemos em Gênesis 3:7 que eles ficaram envergonhados e esconderam as suas partes sexuais, mostrando assim claramente que eles estavam envergonhados delas. Se eles tivessem comido um fruto literal, era natural que eles deveriam esconder as suas mãos e bocas, porque o ser humano tem uma tendência de tentar esconder o seu erro. E quando lemos Jó 31:33, a Bíblia fala claramente que Adão procurou esconder a área com a qual ele cometeu uma transgressão. Então, desta forma, não resta dúvida alguma que Adão e Eva caíram pelo uso errôneo de suas partes sexuais. Ao estudar a palestra completa da queda do homem no princípio divino, ou fazer uma leitura guiada do conteúdo, estes pontos podem ficar ainda mais esclarecidos. O que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Com todas estas evidências, de acordo com o que foi estudado na palestra da queda do homem e reforçado aqui agora, percebemos que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal se refere ao amor de Eva, necessariamente ao amor sexual de Eva. Naquela época, Eva estava em uma posição onde através do seu amor poderia produzir um fruto do bem ou um fruto do mal. Isso ia depender da forma que ela o utilizasse, da forma correta ou da forma errada. Por isso, na Bíblia, Eva foi representada como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o seu amor foi representado como fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a raiz do pecado que conduz à infelicidade? A raiz do pecado não foi o fato dos primeiros antepassados humanos comerem um fruto literal de uma árvore literal, mas foi um ato sexual ilícito fora das leis de Deus. A raiz de onde surgiram todos os pecados foi o adultério, ou também nós podemos mencioná-la como promiscuidade sexual e também pecado sexual. Todas as religiões consideram o adultério como o maior de todos os pecados e incentiva uma vida ascética a fim de evitá-lo. As marcas que o pecado sexual causa no espírito, ela é transmitida de geração em geração, assim como o pecado original que foi produzido quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Por mais que a sociedade se desenvolva e a vida das pessoas se torne mais fácil, ainda assim a incidência do adultério não para de crescer. Isso nos mostra então que precisamos muito mais do que forças humanas ou alguma mudança social para poder frear o crescimento do adultério e da imoralidade sexual. O impulso do adultério está funcionando constantemente na mente do ser humano sem que ele tenha conhecimento disso, ou seja, de forma inconsciente. E ele tem conduzido a vida de numerosos heróis e patriotas a grandes ruínas. Uma vez entendendo que este é o principal problema que atrapalha a realização do plano original da criação de Deus e também atrapalha o cumprimento da finalidade de nossas vidas, devemos reconhecer que este é um assunto sério e urgente que precisa uma solução eficaz por ocasião da vinda do Senhor do segundo advento. Muito obrigado por nos acompanhar no estudo deste primeiro ponto importante dentro da palestra da queda do homem. Por favor, compartilhe este vídeo, se inscreva aqui no canal e dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e também acompanhe os próximos vídeos que nós estaremos postando no decorrer dos dias sobre estes e outros assuntos importantes dentro do conteúdo do princípio divino. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado.